Olá, amigas e amigos do Jornal do Meio-Dia da TV Itaperá. Hoje, terça-feira, e como toda terça-feira, o nosso encontro semanal para falarmos sobre medicina e saúde, com o patrocínio da VKN Seguros, protegendo os seus sonhos. E hoje nós temos a satisfação de receber no nosso programa o Dr. Rodrigo Espíndola, médico oftalmologista, que é doutor em oftalmologia pela USP, pela Universidade de São Paulo, médico também assistente do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, na cadeira, logicamente, de oftalmologia. Ele é membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e também da Sociedade de Catarata e Cirurgia Refratária. Então, Dr. Rodrigo, muito obrigado pela visita, pelo aceite do nosso convite, para falar sobre esse vasto ramo da medicina que é a oftalmologia. E hoje, especialmente, eu pedi para o Dr. Rodrigo falar sobre um assunto interessante, que é sobre a catarata. Mas fique à vontade. Cláudio, primeiramente é uma satisfação estar aqui com você, estar aqui com o pessoal do Itaperá, esse importante veículo de comunicação da nossa cidade, e vai ser um prazer tentar aí diminuir as dúvidas, né, que muita gente tem sobre catarata. É uma doença tão comum e a gente vê muita dúvida dentro do consultório. Existem muitas pessoas que até hoje não sabem realmente o que é a catarata, se existe prevenção, como que é feita o tratamento. Então a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre isso. Correto. Então hoje o tema é catarata e nós temos que começar o programa perguntando o que é a catarata, porque o pessoal não sabe, né, o que é realmente a catarata. As dúvidas são bastante. Então, Cláudio, a catarata é uma doença que acomete geralmente pessoas acima dos 60 anos. Ela é a maior causa de cegueira reversível no mundo. Reversível porque tem um tratamento efetivo, que nós vamos falar mais tarde, que é a cirurgia. Eu trouxe aqui um olho esquemático para mostrar aonde que fica a catarata. Porque muita gente chega no consultório e fala: doutor, eu estou com essa lesãozinha na pele, uma pelinha aqui no olho, é a catarata? Não é a catarata. A catarata não é visível, tá? Aqui nós temos o olho, essa é a córnea, e o cristalino, que é a nossa lente do olho, fica aqui dentro, logo atrás da pupila. O cristalino, como o nome já diz, é cristalino. E com o tempo, né, com a idade e com outros fatores, que também a gente vai discutir mais tarde, esse cristalino vai ficando cada vez mais opaco. Então ele pode iniciar a opacidade assim, até em casos mais graves ficar desse jeito. Aí não tem como a imagem passar através do cristalino. Então está indicada a cirurgia. É óbvio que hoje a gente não deixa mais o paciente chegar nessa condição. Mas embora alguns pacientes, enfim, por medo da cirurgia ou por desconhecimento, deixam a catarata evoluir e às vezes ficam cegos e a gente precisa operar o mais breve possível. Então eu já estou na idade de correr esse risco aí, porque... Sim, né? Todo mundo, Cláudio, acima de 60 já tem algum grau de catarata. Agora, a indicação da cirurgia é realmente quando a catarata está prejudicando na visão, nos afazeres do dia a dia, aquelas pessoas que não conseguem mais tirar carta, enfim, aí está indicado a cirurgia de correção. Correto. E causas da catarata, quais seriam as causas? Número 1 é a idade. Idade. É um processo do envelhecimento normal do olho, tá? A gente pode depois enunciar outras causas, por exemplo, diabetes, tabagismo, exposição solar, então pessoas que não se protegem à luz com óculos escuros, obesidade, traumas, pancadas no olho, irradiação, pessoas que estão fazendo tratamento de câncer, têm catarata mais precoce,
pacientes que foram submetidos a alguma cirurgia no olho, principalmente aquelas intraoculares, também podem ter cataratas mais precocemente. E existe a catarata congênita. Correto. A catarata congênita é quando o bebê, o recém-nascido, nasce já com a catarata. Há alguns anos existe o teste do olhinho, que é obrigatório, né? Primeiro começou em São Paulo, hoje, se eu não me engano, já é nacional, a obrigatoriedade do teste do olhinho, onde o pediatra coloca uma luz na pupila do recém-nascido e vê aquele reflexo vermelho bonito. Se um olho não tiver reflexo vermelho, pode ser uma catarata e esse paciente tem que ser referido à oftalmologia e a cirurgia é feita em poucas semanas depois. Correto. Então, é aquilo que a gente chama do vermelho reflexo. Isso, né? isso. Teste como se fosse na fotografia que fica o olho vermelho. Como se desse aquela fotografia, isso. Você vê aquela foto, vê aquele reflexo vermelho. Exatamente. Isso aí significa, quando acontece isso, que o pediatra vai examinar e tem o reflexo bilateral dessa coloração, significa que está tudo bem. Quando não está Quando está tudo bem, uma das causas pode ser a catarata. Existem outras, glaucoma, tumores intraoculares, o retinoblastoma é o mais comum. Correto. Mas a catarata é comum, né, congênita, mas geralmente menos de 1% dos nascidos vivos têm a catarata. Correto. Então, é outra importância, não é, desse teste do olhinho para a gente poder detectar anomalias do olho do recém-nascido. Por exemplo, para a gente prevenir a catarata, né, além desses cuidados que nós enunciamos agora, existe colírio também? Como que é isso aí? Tem muita coisa na internet hoje em dia, né, Cláudio? Então, a gente já vê colírio para prevenir glaucoma, catarata, exercícios para prevenir a catarata. Então, de maneira geral, não existe nenhum medicamento que previna a catarata. A gente viu no começo que é um processo natural do envelhecimento do nosso próprio olho. Agora, medidas de saúde geral, evitar a obesidade, controlar a pressão, açúcar no sangue, alimentação saudável, evitando muito carboidrato, gordura, isso vai favorecer uma dieta mais saudável, uma promoção de saúde e a gente vai ter a catarata um pouquinho mais para tarde. Proteger os olhos do sol com óculos com filtro, comprado em ótica e não nesses óculos que a gente compra em banquinhas por aí, né? Isso também faz a gente prevenir a catarata. Dois aspectos, né, que você citou agora que eu ia realmente perguntar em seguida, era justamente isso, né? O acesso da população, né, através da internet, uma série de notícias que se vê, né? A pessoa pode ter, digamos assim, informações e interpretações errôneas, né? Que tem uma série de coisas que possam ocasionar a cura da catarata, uma série de coisas. Mas esse aspecto dos cuidados gerais do nosso organismo, né, isso envolve, né, não só a nossa visão, mas o nosso organismo como um todo, como você citou. Por exemplo, consumo de carboidratos, principalmente nos diabéticos, porque isso aí realmente afeta os olhos também, mas enfim, todo o nosso organismo, né? E uma coisa interessante, né, é a respeito, que eu também ia perguntar, a respeito dos óculos escuros, né? É comum qualquer local da via pública ver aquela banquinha com óculos, né? E porque o óculos precisa ter aquele filtro, né, ultravioleta e tal. Isso aí é só você ir para um oftalmologista para ter uma orientação. O problema, Cláudio, quando a gente pega esses óculos escuros, a olho nu não tem como saber se ele tem filtro ou não, né? Na maioria dos consultórios, a gente tem um aparelho que mede esse filtro, mede se tem e mede a efetividade dele.
Então, qual é o problema de você usar o óculos sem filtro? Quando você coloca o óculos solar, você diminui o aporte de luz que está chegando no olho. O que a pupila faz? A menina do olho faz? Ela aumenta. Então, em condições de sol, a nossa pupila fecha para proteger a nossa retina. Em condições de baixa luminosidade, a pupila aumenta. Então, se eu estou com o meu óculos solar, a minha pupila vai aumentar um pouquinho. Então, vai chegar mais irradiação. Se eu tiver com óculos com filtro, ele vai me proteger. Se eu tiver com óculos sem filtro, vai entrar mais luz nociva. Então, é melhor não usar nenhum tipo de óculos escuro, se você não souber a procedência, do que usar. Porque usando, você vai acabar indiretamente fazendo chegar mais raios nocivos para o olho. Olha que informação importante. Veja bem, os oftalmologistas, eles têm o aparelho para medir, né, essa proteção contra os raios ultravioletas. Então, tudo no nosso organismo, ela não acontece, digamos assim, de repente, essas doenças, né? Então, a proteção para o nosso organismo, ela tem que ser sempre contínua, justamente para não ter os efeitos nocivos, no caso da radiação ultravioleta. Então, você vai usando óculos escuro, pensando que vai proteger, vai se sentir melhor, mas normalmente, se você não tiver aquela lente escura que tenha essa proteção contra a radiação ultravioleta, você pode estar causando um mal maior, justamente pelo fato de não ter essas informações que o Dr. Rodrigo está passando agora. Então, vale reforçar, né? Óculos escuros, primeiro, consulte um oftalmologista para não ter o quê? Está se enganando pensando que usando um óculos escuro você está protegendo o seu olho. E é uma afirmação interessante, porque as pessoas usam óculos escuros pensando que está protegendo isso, aquilo, e na verdade pode estar causando um mal maior. Por quê? Porque se você está vendo a luz solar diretamente, a sua pupila diminui, então é menos raio solar, menos é uma proteção natural, né? Isso. Essa informação é muito importante, hein? E vai no oftalmologista, tem uma catarata, né? Tratamento para essa catarata, logicamente vai depender da intensidade da catarata. Exatamente. Um pouquinho antes de falar sobre o tratamento, eu queria falar sobre os sintomas. Ninguém chega no consultório falando: doutor, eu estou com catarata. Então, as queixas são um pouquinho diferentes. Aquele paciente que está começando a sentir a visão nublada, embaçada, o óculos que trocou recentemente já não está mais ajudando, aquele idoso que começou a enxergar bem de perto. Então, muito idoso vai no consultório: e aí, como é que está a sua visão? Doutor, está ótimo, eu estou enxergando para perto, que é uma maravilha. Isso é um sinal de catarata. Então, esses são os primeiros sinais: embaçamento, melhora da visão de perto, dificuldade para enxergar à distância, nuvem na frente da visão, manchas. Então, isso é um indício que pode estar acontecendo na catarata. Como, Cláudio, você falou, não é toda catarata que a gente vai sair correndo para operar. Ela precisa estar impactando na visão do paciente. Quando a gente vai fazer a cirurgia de catarata, a técnica mais consagrada que existe é a facoemulsificação. O que a gente faz nessa cirurgia? É feito 2 pequenas aberturas na córnea. Então, a gente entra com um aparelhinho que chama facoemulsificador, uma incisão de mais ou menos 2,4, 2,7 milímetros. É uma incisão extremamente pequena, e nós fazemos uma outra incisão desse lado, em torno de 1,5 milímetro. A gente atinge o cristalino
aspira o cristalino com a catarata e no lugar do cristalino, que é a nossa lente natural, a gente vai colocar uma lente artificial, tá? Essa cirurgia dura em torno de 10 minutos. É um procedimento delicado, porque qualquer cirurgia no olho é delicado, né? O olho é uma estrutura muito delicada, mas é uma cirurgia extremamente segura. Os índices de complicação de uma cirurgia dessa são menores que 3%. Então é uma cirurgia bastante segura. Não precisa ter medo da cirurgia de catarata. Muita gente tem pavor da cirurgia de catarata. Correto. Mas é uma cirurgia extremamente segura. Então essa é a facomulsificação. Recentemente, coisa de 10 anos para cá, vamos arredondar, existe a cirurgia de catarata a laser. O laser não faz toda a cirurgia, ele faz algumas etapas da cirurgia de catarata, como a incisão, que eu estava falando agora há pouco. Então essas aberturas na córnea é feita a laser, mas do meio da cirurgia ao final é feita da maneira tradicional. Precisa entrar com o faco, a caneta de facoemulsificação, emulsificar o núcleo e colocar a lente. Então o laser surgiu para fazer e dar precisão em algumas etapas da cirurgia, mas ele não substitui a cirurgia inteira. Isso é um dado importante, é uma informação importante. Agora, uma outra curiosidade. Vejam que de um lado é feita uma incisão de 2 milímetros, 2 milímetros e meio, vamos. Do outro lado, a incisão de 1 milímetro aproximadamente. Aí a curiosidade. A gente aspira o cristalino que está com a catarata. Exatamente. E aí a pergunta do leigo: como é que coloca uma lente lá? Excelente pergunta, Cláudio. O cristalino, ele é uma estrutura assim, biconvexa, tá? O que a gente aspira não é todo o cristalino, a gente aspira só o recheio do cristalino. Então a gente inicia a cirurgia fazendo uma abertura na cápsula anterior do cristalino, aí o recheio a gente aspira e aí fica essa bolsinha lá dentro do olho e a gente coloca a lente dentro dessa bolsinha e a lente repousa sobre a cápsula do cristalino. Certo. É assim que funciona a cirurgia. Muito bem. Tá vendo só como é interessante? Né? Agora, e o resultado? Como é que dá digamos assim, o percentual? Porque em medicina, né, não existe nada 100%. Tá? Qualquer remédio que você olhe na bula, né, tem os seus efeitos colaterais. Não existe nenhum remédio que cure 100%. É muito comum a gente que faz clínica, né? Olha, meu filho está tomando antibiótico, já foi receitado antibiótico, mas não está melhorando, né? Mas as pessoas esquecem que não existe nada 100%. E a catarata, o tratamento da catarata, a cirurgia da catarata? O resultado da cirurgia de catarata tem aumentado muito nos últimos anos. Hoje, a gente fala com certeza, o paciente tem um olho saudável, não tem nenhuma outra comorbidade, problema de retina, glaucoma, a cirurgia vai restaurar a visão dele muito próximo de 100%. E hoje essa cirurgia de catarata, o objetivo não está apenas em tirar a catarata, está também em a gente devolver uma boa visão e sem o uso de óculos. Para isso, vou mostrar para você aqui, existem as lentes intraoculares. Tá? Existem vários modelos de lentes intraoculares, eu vou pegar duas aqui, se você me permite. Tá? Podia ser de outro fabricante. Então, essas são as lentes que a gente coloca após a cirurgia de catarata. Então, o foco hoje na medicina está no avanço disso aqui, das lentes, para a gente poder dar a visão mais segura possível. Como a gente estava falando no início, a importância de se ter um filtro dentro do olho.
O cristalino é o nosso filtro natural. Correto. Eu vou remover ele na cirurgia. Então, essas lentes mais modernas já têm no corpo dela esses filtros. Então, para proteger a nossa retina, tá? Este é o modelo de lente tradicional. Normalmente, o paciente que ganha o implante dessa lente não vai precisar mais de usar o óculos para longe, tá? Então, o paciente que foi no consultório com catarata, usando o seu óculos de perto e longe, após a cirurgia, o implante dessa lente, a gente deixa ele sem o óculos de longe, ele vai precisar do óculos de leitura. Existe mais recentemente o lançamento dessas lentes aqui, não sei se a câmera pega direitinho, ela tem vários anéis, né, diferentes. Ele é bem circular, isso, né? Bastante círculos. Vários anéis concêntricos que correto. permitem o que, Cláudio? Quando a luz bate nesses anéis, há um espalhamento da energia da luz e o paciente vai focar para longe e para perto sem o auxílio dos óculos. Essas são as lentes multifocais, tá? Esse é o que tem de mais moderno hoje na cirurgia. E são lentes que funcionam de verdade e deixam os pacientes mais livres aí depois da cirurgia. Correto, que interessante. Eu não sei se realmente quem nos está assistindo consegue visualizar esse detalhe que a gente está conseguindo ver esse círculo. Interessante essa lente multifocal, né? Agora, em relação a essas lentes, né? Essas lentes são lentes esféricas e tem outro tipo de lente. Sim. Basicamente existem dois tipos de lente, as esféricas e as asféricas. As lentes esféricas são as que vieram primeiro, são as lentes convencionais. Ela proporciona uma boa visão para o paciente, mas comparado com as lentes asféricas, aí elas perdem em nitidez, em brilho, em qualidade de visão. Então, se um paciente quer colocar, e a gente, no consultório, a gente dá várias opções. As opções, correto. Existe a opção de fazer o implante numa lente esférica e a fazer o implante de uma lente asférica. Aí você pode perguntar, né, Cláudio? Então, se a lente asférica é melhor, não coloca para todo mundo. Primeiro a gente esbarra na questão do custo. A lente asférica é um pouco mais caro. E tem pacientes que vão ficar melhor se eu colocar a esférica. Normalmente são pacientes que já operaram o olho, tem um nível de aberração ocular um pouquinho mais aumentado e a gente às vezes prefere colocar a lente esférica ao invés da asférica. Esses são os exames feitos no pré-operatório que vão dizer. Então é muito importante essa informação. E realmente nada melhor que o especialista para dar a melhor indicação para o paciente, não é? Quer dizer, não, eu quero aquela lente melhor, mas tudo bem, mas aquela lente melhor não vai ficar melhor para você, vai ficar convencional, né? Agora, veja bem, vamos supor que eu tenha que fazer a cirurgia de catarata, né? Médico, depois eu vou ter que trabalhar, isso, aquilo, né? A gente faz a cirurgia, no meu caso, por exemplo, vou fazer a cirurgia, tá? A cirurgia, você falou que demora mais ou menos em torno de 10 minutos, isso, aquilo e tal. Para que eu volte a trabalhar, eu que tenho contato com doenças infecciosas, por causa da pediatria e tal, cada profissão tem um tempo para voltar ao trabalho, em média, quanto tempo demora para que a gente possa se programar, digamos assim? Excelente pergunta, Cláudio. Em geral, a cirurgia de catarata já dá uma boa visão para o paciente no dia seguinte da cirurgia. Em alguns casos, quando a catarata é muito grande, a recuperação vai ser um pouquinho mais demorada. De maneira geral, 3 a 5 dias depois da cirurgia, o paciente já está sem sintomas, enxergando bem e apto para voltar às suas atividades. Lógico que nesse exemplo que você falou, você é médico, hospital, internação, clínica, a gente deixa um período um pouquinho maior por conta do risco das infecções.
Correto. A infecção pós-cirurgia de catarata é um evento muito raro, mas é um dos eventos mais drásticos que pode acontecer. A maioria dos pacientes que tem infecção depois da cirurgia de catarata chegam a perder a visão e às vezes até o olho. A gente precisa fazer um explante do olho, mas isso é extremamente raro. Correto. Então, de modo geral, 5 dias a 7 dias a gente já pode liberar o paciente para fazer suas atividades. Correto. E depois da cirurgia, né, o tempo em médio para ter a cicatrização, né, é esse tempo de uma semana mais ou menos? A cicatrização vai um pouco mais. A gente considera um olho bem cicatrizado 30 dias de cirurgia, que é a data que a gente começa a passar o óculos para o paciente se ele precisar depois da cirurgia. Então a gente considera 30 dias um período que o olho está com uma cicatrização ideal, a pressão no olho voltou para os níveis pré-operatórios, a visão já está estável, a cicatriz da incisão, mesmo aquela pequena incisão, já está bem estabelecida, 30 dias. Bom, veja, você que nos está assistindo, essas informações importantes, né? Assim como a gente anualmente, a gente dosa colesterol, triglicérides, glicemia, né, do homem, o PSA, quer dizer, é importante depois dos 60 anos fazer a sua avaliação oftalmológica anual. Por quê? Porque se faz, né, é um todo, o nosso organismo é um todo, assim como o Dr. Rodrigo falou, quer dizer, o controle, né, tanto do colesterol, triglicérides, glicemia, né, os cuidados da nossa alimentação, né, quer dizer, tudo isso aí é justamente para que o nosso organismo esteja trabalhando de uma forma coesa, para que não tenhamos o quê? Repercussões ruins no nosso organismo como um todo, e principalmente hoje, como estamos focando a parte oftalmológica, para que se tenha uma visão sadia ou menos comprometedora para as doenças oculares. Então você que já está nessa faixa aí dos seus quase 60 anos, já está sentindo alguma certa dificuldade ou alguma coisa na sua visão, não está indo bem, então é importante a consulta com o oftalmologista para se fazer a sua triagem, o seu exame clínico, justamente para que nós possamos prevenir. É o que a gente sempre fala no programa. A prevenção é fundamental para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor, né? E no caso da catarata, que envolve logicamente essa faixa mais idosa, da terceira idade, digamos assim, mais um motivo para que a gente comece a focar e chamar a atenção em relação à qualidade de vida, principalmente na nossa visão. Olha, perfeito sua colocação. E a catarata é uma das maiores causas de queda no idoso, né? Exatamente. Então, o idoso já tem um problema de mobilidade, já não consegue se locomover como se locomovia antes, e sem enxergar acaba esbarrando nos móveis de casa, tropeçando, e aí fratura de fêmur, fratura de bacia, depressão, ele não consegue mais nem assistir a televisão. Então a catarata dá uma série de problemas que foge um pouco até da visão do paciente. Correto. Todo mundo tem que ficar atento a isso. Veja, essas informações são importantíssimas para que nós comecemos a nos preocupar também em relação à catarata. Dr. Rodrigo, nós agradecemos a sua visita. Com certeza, muitas das pessoas que assistem, né, vão solicitar outros temas para que a gente possa discorrer no programa antecipadamente.
a gente já está fazendo esse convite para novas visitas no programa, e a gente sempre chama atenção em relação ao nosso programa de terça-feira, que é justamente a questão da saúde, a prevenção, né? A melhora da qualidade de vida. E veja o que a catarata, no caso que estamos focando hoje, pode ocasionar no idoso em termos de queda, em termos de depressão, né? E fazendo com que essa limitação da idade possa ser mais comprometida com as consequências, se não tratada de uma forma adequada, a catarata. Doutor Rodrigo, muito obrigado pela visita, tá certo? E você que nos assiste, compartilhe esse programa com os seus familiares que se englobam nessa faixa acima dos 60 anos, né? Divulgue aos seus amigos, aos seus parentes. Por quê? Porque a catarata é algo que, em mãos de especialistas, é uma afecção de fácil resolução, digamos assim. A cura, digamos assim, ela é extremamente alta, com raríssimos casos, né, de problemas. Porém, na medicina isso aí ocorre mesmo, mas a segurança do tratamento em mãos de oftalmologistas gabaritados, com certeza o sucesso será grande e a qualidade de vida do idoso será muito grande, tá? Então, senhoras e senhores, muito obrigado, e na próxima semana nós estaremos de volta com novos assuntos sobre medicina e saúde. Muito obrigado e até lá.